Pessoal, boa tarde. Meu nome é Samuel Chagas e hoje a gente está se reunindo aqui no Sem Fronteiras Club para o terceiro encontro. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre modelagem com a Laura Liz Coimbra Silva, conhecendo modelagem Primeira Fronteira. Um pouquinho sobre a Laura, né? Estudante de Engenharia Bioquímica na USP, Universidade de São Paulo, membro do Clube de Biologia Sintética da USP e coordenadora da área de modelagem do atual projeto do time AIGEN USP-EL, que é a USP de Lorena, né? Adora participar de projetos científicos e eventos da área de engenharia e da biologia. Acredita que a modelagem é o poder de prever o futuro. Eu também concordo. O clube, e aí um pouquinho sobre o clube, né? O Sem Fronteiras Clube é uma iniciativa que foi promovida por estudantes de graduação do curso de Biotecnologia na Universidade Federal da Integração Latino-Americana, aqui em Foz do Iguaçu, e é um espaço para a gente trazer a galera, seja nova na área, seja um pouco mais velha na área, que trabalham com biologia sintética aqui na América Latina, seja aqui no Brasil ou em outros países latino-americanos, né, para a gente produzir um conteúdo em português e em espanhol, já que essas reuniões, né, esses encontros são gravados e depois disponibilizados no YouTube. Então, sintam-se livres para participar e se caso tiver alguma parte que queiram que retirem, eu participei, mas quero que essa parte seja excluída, por favor, pode comunicar depois, mas a ideia é que todo mundo participe e tire suas dúvidas, né, e compartilhe curiosidades. É isso aí, agora eu passo a palavra para você, Laura. Oi, gente, vou apresentar minha tela aqui, aí vocês me falam se tá tudo beleza. Um segundo, gente. Deu um problema aqui de apresentar, calma aí. Tranquilo. É a primeira barreira aparecendo aí. Ah, certo. Agora deu. Vocês estão vendo minha tela, galera? Dá um ok. Tá dando para ver, Beleza, gente. Primeiro de tudo, eu estou extremamente feliz por falar desse tema, extremamente grata pelo pessoal aí do clube, agradeço bastante, né? E o que eu vim aqui? Primeiro, não se assustem, né? Eu tenho um cara de menina de 13 anos, né? A vida passa, os anos passam, a faculdade vai passando, minha cara de 13 anos fica, mas eu garanto que eu tenho um tempinho de vida aí. Seguinte, eu vim hoje falar com vocês sobre essa tal da modelagem, né? A gente tem uma área, ela é aplicada em várias áreas, dentro da biologia sintética, em várias áreas. Eu vou comentar com vocês, por exemplo, a física é a própria modelagem, né? Então, essa é uma palestra, né, sobre a primeira fronteira. Para o pessoal, sei que tem um pessoal aí que não conhece muito modelagem, pessoal que nem sabe, tem gente que pode ter que não conhece a biologia sintética, né? Então, é para a gente tentar passar dessa primeira fronteira, né? Até me apresentando um pouquinho, né? Que nem o Samuel disse, eu faço engenharia bioquímica na Universidade de São Paulo, então eu vou tirar alguns exemplos ali da física, né? Porque a gente sabe que o ciclo básico está na veia de quem faz engenharia, vou trazer alguns exemplos também da biologia sintética. E das minhas experiências, né? Eu adoro o projeto, o evento. Então, o meu e-mail está na tela de vocês aí. Qualquer coisa, me contacta. Dúvida, divulgar projeto, evento, fica totalmente à vontade, gente. Eu acho extremamente importante isso que o pessoal do clube está fazendo, de convidar e conversar e trazer essa roda aí para o pessoal realmente discutir, né? Eu participo do Clube de Biologia Sintética, já participei de alguns eventos também, como o Clube de Ciências do Brasil, e atualmente eu faço a coordenação da área da modelagem do time AIDEN, né, que é uma competição internacional, né, de biologia sintética. Certo? Então, vamos começar. Antes de eu falar o que é a modelagem, eu vou explicar onde que ela está.
né? Porque às vezes a gente tem uma visão muito errônea, né? De que é a modelagem. Então, vamos começar para entender o método científico que a gente aprende. Relembrar como que funciona esse processo, né? Claro, jogando um pouquinho para biologia sintética, mas numa área em geral. Então, a primeira coisa que a gente chama que é o CP, né? A categorização do projeto, do fenômeno. Então, você tem o seu problema, né? Eu vou dar um exemplo. Tem um cara que jogou uma bola, por exemplo, de um prédio. Aí, por que a trajetória é assim e não assim, né? Poderia ir para cima a bola, né? Não se sabe, né? Então, por que, por exemplo, a bola cai para baixo nessa situação aqui, certo? Então, essa é a categorização do problema. Você quer o que você quer resolver. No caso aqui, nossa, pode ser um projeto AIDE, né? Isso vai depender da área que você está trabalhando. Então, a primeira coisa é ver qual que é o seu problema e categorizar ele, certo? Depois a gente vai passar pelo processo de desenvolvimento empírico, né? Que é fazer realmente os experimentos, ir para o laboratório, né? Testar tudo, para ver mesmo, né? Nesse caso da bola que eu dei, poderia ser, vamos jogar uma bola de boliche, vamos jogar uma bola de ping-pong e vamos ver a diferença. Tem diferença? A gente não sabe ainda, né? No caso. Mas será que a gravidade importa? Será que a massa importa da bola? Então, a gente vai fazendo os experimentos. Depois a gente vem com os resultados, né? Vai anotando tudo. Uma coisa muito importante, porque eu coloquei 2 setinhas na apresentação, de ida e volta, porque é um ciclo quase infindo. Por quê? Você tem um experimento, né? Dentro do projeto, né? A gente está trabalhando agora no time Agile com o projeto Honorato. Atualmente a gente está podendo no laboratório, mas acredito que está acontecendo isso com todo mundo, até um assunto que eu vou entrar com vocês aí para conversar com vocês depois. Mas é o seguinte, você faz o seu experimento, tem o seu resultado, mas nem sempre o resultado que você tem no final é o que você tinha pensado idealmente, né, na primeira parte. Então, é um ciclo, faz o experimento, vê o resultado. No nosso caso lá do Projeto Honorato, a gente tem, por exemplo, o gama-PLI e o PLA2, que são 2 moléculas. A gente vai ver uma interação uma com a outra. E aí, a gente tem que ficar aumentando as concentrações no laboratório, por exemplo. Então, a gente vai fazer com uma concentração X, beleza, vai pegar o resultado. Aí, não deu muito certo isso que a gente quer. A gente quer ver a velocidade máxima, então vamos trocar a concentração. Então, é um ciclo muito... que a gente agarra ali mesmo, né? Que é o experimento-resultado, experimento-resultado. E por fim, lá no fim, né? Depois que passa essa confusão toda, a gente tem a conclusão. Beleza, Laura, mas e a modelagem aí? Não vi nada da modelagem aí. Onde que ela tá? Para que ela serve aí? Então, é o seguinte, né? Esse é o nosso processo, né? Categorização do processo, desenvolvimento empírico, depois resultados e a conclusão. A modelagem não é um processo intrínseco dessa metodologia científica. Ela tá ali como ferramenta. É isso que vocês têm. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é uma ferramenta. É uma ferramenta que você vai usar onde, né? Lembra que eu falei que inicialmente eu vou falar onde que ela tá, depois eu vou explicar o que ela é. Depois que você tem a categorização do seu problema, do seu projeto, do seu fenômeno, você vai entrar com essa modelagem, né? E ela, que nem o Samuel muito bem concordou aí, ela prevê o futuro. Então, ela tenta prever a sua conclusão, os seus resultados, antes mesmo de você fazer o experimento. Então, você tem a categorização, aí você tenta fazer a modelagem, eu vou até dar alguns exemplos aí futuramente. E aí, o que a gente ganha fazendo modelagem? Lembra que eu falei que a gente tem um ciclo quase infindo, experimento, resultado, experimento, resultado, experimento, resultado? Quando você usa a modelagem, quando você prevê o resultado, prevê a sua conclusão, agiliza o processo. E olha, se agiliza bastante. Então, economiza reagente, economiza paciência, economiza dinheiro, tempo, economiza bastante. Então, o pessoal antigo, né, os filósofos, o pessoal que fazia esses experimentos, não tinha um Swiss Model para fazer uma modelagem de alguma coisa e tal, né? Mas alguns começaram a usar ali as equações, né? Tem esses físicos famosos e tal. Mas não é intrínseco. Você consegue fazer sem fazer a modelagem, mas ele é uma ferramenta, certo? É uma ferramenta. E eu sei que esse vídeo, né, também tem pessoal aqui que quer começar o time AIDE, né, que tá do começo. Então, eu já dou uma dica.
uma dica que vocês têm que levar para a modelagem de vocês, independentemente do projeto de vocês, você tem que saber isso. Que é, por exemplo, para quem não sabe, a modelagem é um requisito de ouro dessa competição, né? Que é o IGEN, outros times chamam de IGEN também, né? Mas o que acontece? É um requisito de ouro. Então, a gente tem que passar pelo processo das medalhas de bronze, de prata, até chegar nelas de ouro. Mas o que acontece? O que é importante para o IGEN na sua modelagem? É realmente ajudar no experimento. Eu vou dar um exemplo aqui um pouco do nosso projeto que a gente está fazendo atualmente, mas é economizar, por exemplo, o reagente. Se você faz uma modelagem que vai economizar o seu reagente, porque você vai prever o futuro, qual que vai ser, por exemplo, a concentração, a velocidade máxima, né, velocidade de inibição, qualquer outro tipo de modelagem, né, já vai ajudar bastante no experimento. E é isso que importa nessa competição. Você vê o que o experimento, o que a modelagem tem a ver um com o outro, né? Essa influência é extremamente importante. Então, o que eu falo com o pessoal lá, tudo que vocês forem fazer na modelagem, você se pergunta, por que você está fazendo isso? Vai realmente ajudar? Porque pode ter um caso que você tem um projeto, né? Que você vai achar lá por meio das equações tal, a sua velocidade, mas a sua velocidade vai realmente ajudar nos experimentos? Ou é só uma coisa a mais, assim, vou descobrir a mais, sabe? Tem que realmente influenciar. Tem que estar intrínseco essa relação entre o desenvolvimento empírico, que seriam os experimentos, e a sua conclusão. Certo. Existem muitos tipos de modelagem. Que nem eu falei, né? Um pessoal me falou aí há muito tempo que a física é a própria modelagem, né? Mas o que é? A gente entendeu onde que ela fica, certo? Ela fica ali entre a categorização, ela prevê o futuro, mas o que ela é, assim? O que ela é, né? Então, de acordo lá, tem vários artigos que vocês podem ver, procurar, tem videoaula, tem muita coisa. Mas uma das opções que eu trouxe para você é que é uma imagem, modelagem é uma imagem virtual de objetos físicos. Né? O que significa isso? Modelagem virtual, né? Não é desse sentido que você tem um objeto, né? Bate a luz, reflete a luz da cor, não é isso. Uma imagem virtual é uma ideação, é a sua ideia. O que você está pensando que vai acontecer com o objeto físico, que é o objeto físico na vida real, né? Então, você vai criar uma imagem virtual, né? Uma ideação do seu objeto físico para tentar prever ele. Então, a gente tem diferentes tipos de modelagem, né? Tem modelagem, não vou limitar, mas vou comentar alguns, né? Que é os modelos matemáticos, que inclusive são os muito utilizados no IGEN, e também são os modelos estruturais. A modelagem matemática, ela pode ser dividida em várias outras, e eu vou comentar aqui o que mais importante, né? Que seria os modelos descritivos. É o seguinte, você tem lá o problema da bola, que eu comentei com vocês. O cara jogou a bola, você quer entender qual que é o mecanismo. Por que a bola cai nessa direção, nesse sentido, nessa velocidade, né? Então, você vai estimar parâmetros. Olha, será que a gravidade importa? Será que a altura, a massa importa? Então, você vai fazer com isso algumas relações de cálculo e vai criar uma equação, por exemplo. Vai lá, a equação Torricelli, né? Cria uma equação. Então, o que essa equação faz? Ela descreve o comportamento do seu objeto físico. Então, com a modelagem, você preveu. Então, se você tiver lá a sua equação lá, quero mudar a altura, não sei o quê, você vai ter um resultado, né? Então, você descreveu o fenômeno físico. E eu acho isso incrível, não sei vocês, mas tem uma coisa que acontece assim na natureza, e aí o homem vai lá e coloca dentro de umas letras, uns números, umas equações, que consegue determinar o que pode acontecer se a gente mudar, né? Vou trazer um exemplo da física aí para vocês, mas mudando alguns parâmetros, a gente consegue descrever o que está acontecendo, né? Isso é o mais importante. Aí tem os modelos normativos, né? Que é para utilizar na tomada de decisão. Por exemplo, a gente vai distribuir um custo de aquecimento numa casa, assim, por exemplo, com vários estabelecimentos. Então, não é muito da biologia sintética nisso, mas é só um exemplo que eu estou dando. Na biologia sintética, na engenharia bioquímica, em simulações de bioprocessos, né? É extremamente importante isso, você descrever o que está acontecendo, né? E tem esse normativo por causa de norma mesmo, é uma regra. Você obriga a ser daquele jeito. Né? Uma coisa que eu não coloquei aí, mas é importante também,
é a modelagem estrutural, que é o seguinte, você tem a sua molécula, no caso aqui do nosso projeto tem o gama-PLI, né? Existem outras moléculas parecidas, mas o que é a modelagem estrutural? É um modelo físico mesmo, você consegue ver a molécula, né? Eu acho que isso tem vários sites aí, quando você procura molécula e tal, você consegue ver. Só que aí você pergunta, como que os caras lá conseguiram... Será que eles ficam olhando a molécula de algum lugar para tentar descrever os processos helicoidais ali da molécula, né? Então, essa é uma modelagem estrutural. Você vê a molécula. Aí, para isso também é utilizado no Einstein, né? E isso é muito importante, né? Para você entender o mecanismo, como que ele funciona, né? A gente tem os gráficos de Ramachandran, que a gente vê através da energia qual que é a melhor posição, né, da molécula para molécula, né? Então, a gente tem alguns softwares para isso. Aí o que o pessoal mais usa, né, que a gente faz uma colaboração com outros times, né, e que a gente vê que o pessoal está usando, é o Modular, que é um software que você baixa mesmo, e inclusive a gente está estudando agora. Uma coisa que eu queria ressaltar, gente, eu entrei agora, quando eu entrei agora na modelagem, é a primeira vez que tem dentro do nosso time uma área só para modelagem com mais de uma pessoa, que é um grupo mesmo estudando, fazendo modelagem. Então, tem muitas coisas ainda que a gente está descobrindo juntos, né? A gente não tem a resposta para tudo. Então, a gente passou, por exemplo, dessa primeira fronteira, mas a gente tem muito a estudar, porque a modelagem é um mundo gigante, né? Então, aí tem o software Modeler e tem um que vocês colocarem na aba do Google, procurar, né? O Swiss Model. Você coloca a sua molécula lá, né, a sua sequência de aminoácidos, e ele mesmo já faz. Aí, uma coisa que a gente está fazendo agora é que a nossa molécula, que é a gama-PLI, a gente não tem exatamente ela na internet, não procura nos bancos de dados, não tem exatamente ela. Então, a gente tem que fazer uma modelagem estrutural por homologia, né, parecido. Então, a gente tem a molécula, a gente vai a conformação física, né, e química dela, de outras, e vai puxando para ver o que se parece, né? Através dessa sequência de aminoácidos. Aí, por causa dessa homologia, né? Parecer com as outras moléculas, esse software aí, ele cria as mais prováveis distribuições que tem dentro da sua molécula, né? Então, aí a gente tem vários tipos de modelagem. Vai depender muito do seu projeto, né? Uma coisa que eu vou falar depois. Isso aí é extremamente importante, porque uma confusão aqui pessoal, né? O que aconteceu? Quando eu entrei no time, falaram assim, a gente tem esse projeto aqui, modele, né? Modele. Aí, tá, legal, vamos procurar aqui a modelagem. Eu li diversos artigos, eu fui atrás de professor, ver aula, assim, de umas matérias de modelagem para ver. Só que cada um falava uma coisa. Eu procurei também em outros times, né? Cada um fala uma coisa. Aí eu fiquei muito confusa. Tá, mas você começou isso, você usou essa equação, assim. Eu entendi. Quando eu entrei, eu entendi o que era a modelagem, mas eu não sabia. O que eu falo com a turma lá da modelagem. A modelagem é o seguinte: você tem uma lanterna, que você consegue ver o que você está fazendo agora. A gente está procurando artigo, a gente está desenvolvendo a equação. A gente sabe onde a gente quer chegar, que é uma equação que modele todo o nosso processo, mas o caminho é escuro, porque cada modelagem é uma modelagem diferente. Se você quiser... Laura, eu tenho um projeto aqui, tal. O que você acha? Qual modelagem a gente pode fazer? O que a gente pode fazer aqui? É um processo muito longo. Eu vou ter que ler todo o projeto, entender tudo, tirar as dúvidas com vocês, para a gente ver quais são as opções que a gente pode fazer. Então, cada modelagem é uma modelagem. Partem do mesmo lugar, né? E eu vou dar dicas para vocês, né? Eu não posso falar exatamente o que vocês vão fazer, mas eu posso dar algumas dicas que a gente aprendeu com o tempo, né? Que já pode agilizar para vocês. Então, cada modelagem é uma modelagem. Exemplo de física, gente, não se assustem. Vamos voltar lá para a nossa física 2, lá da engenharia. Quem não é da engenharia, tudo bem, tá tudo certo, gente. Não é um negócio muito difícil. Eu trouxe aqui um exemplo, né, para deixar claro o que eu estou falando sobre esse problema, né, para a importância da modelagem. Então, vamos fazer o nosso CP, né, a categorização do problema. Você tem lá uma represa de água, né, e você tem ali uma força horizontal que submete a represa, né.
por causa que a gente fala que a gente tem uma pressão manométrica da água, né? Que seria essa pressão manométrica? Você tem uma pressão absoluta, forçado num ponto, exercício pelo ponto, que é a pressão da atmosfera, nesse caso da represa, a pressão atmosférica, mais essa pressão manométrica. Beleza, então esse é o nosso problema. Beleza, esse é o nosso problema. Concorda comigo que a gente podia fazer experimentos? Claro que não vai fazer experimentos com a represa, né, várias vezes, mas é de um exemplo didático. A gente pode jogar, aumentar a coluna de água, né, diminuir a espessura e tal, e a gente vai ver diferentes conformações, testando. Vamos ver até onde que a represa aguenta, testando mesmo a coluna de água e tal. Só que aí, vamos tirar da manga aqui, ó, a modelagem. Então, vamos tentar entender o nosso processo e fazer uma equação para a gente entender como exatamente a gente consegue modelar esse processo. Então, esse é um exemplo, né? Eu não vou entrar em detalhes, vou começar bem rapidamente, só para vocês verem como que é o processo, né? Você tem uma distância, né? L, né, o diferencial Y e um L, que vai te dar uma diferencial de área, né? A gente sabe que pressão é força sobre área, né? DF sobre DA, e a gente sabe que a pressão manométrica é isso que está ali. Então, você tem várias substituições, né? Deixei coloridinho ali e tal, mas não é para entrar no caso. Mas o que acontece? Você entendeu o seu projeto, pegou os parâmetros, o que importa ali? A diferencial de área, a força, né, a área. Você pegou o que importa e criou uma equação. É isso que eu quero que vocês entendam. A gente pegou os parâmetros, estudou o processo, pegou os parâmetros, criou uma equação. Aí, vamos seguir a seta amarela ali. A gente volta lá para o experimento, certo? Então, quando a gente já vai com uma bagagem, que seria a bagagem da modelagem, você já tem a sua fórmula, então vai te ajudar. Você pode mudar ali, tem algumas coisas fixas, né? E tem algumas variáveis. Então, se você mudar suas variáveis, se você quiser ver como o seu sistema vai se comportar com as variáveis que você vai colocar, você já sabe qual que é a força prevista, né? Então, não precisa fazer vários testes. Você usou da matemática e do raciocínio lógico e da sua paciência, porque haja paciência, gente, modelagem, haja paciência. E fez uma equação que vai te ajudar no experimento, né? Você passa mais rápido não tem aquele ciclo infindo, né, que eu falei com vocês, né? Então, passa mais rápido pelo experimento, resultado, chega numa conclusão, né? Claro que na prática mesmo, na modelagem, a gente faz os modelos, né? E muitas das vezes nem sempre os parâmetros são corretos, a gente vai ter que voltar e ver outros parâmetros. Eu vou comentar mais com vocês depois, deixar mais claro que eu trouxe uma imagem para vocês. Mas é isso, espero que vocês tenham entendido até agora a importância de como fazer modelagem, né? O que é. Porque quando eu entrei, me disseram que eu tenho que modelar, eu fiquei extremamente abstrato isso, não concorda? Modelar, né? Então é o seguinte, igual eu falei, né? Cada projeto é o seu projeto, né? Mas se você procurar artigos de modelagem para ler, existem alguns ciclos famosos, né? Em alguns artigos que falam qual que é o processo da modelagem. Então, vamos lá. Você tem ali a sua situação real, o seu problema, e você vai trazer para uma situação modelo. O que é isso, né? Vou dar um exemplo mais da biologia sintética do nosso projeto. Mas tem uma situação real, que a gente tem a molécula PLA2, que ela é uma enzima, né? Que se encontra no veneno de jararaca, né? E a gente quer produzir o gama-PLI através da biologia sintética. E o que essa gama-PLI faz, né? Ela inibe a enzima, né? Então, essa é a nossa situação. E a gente vai fazer, para a gente ver se realmente funcionou ou não, a gente tem o substrato, né? Igual a gente vê lá de inibição. A gente tem o substrato, tem a enzima, tem o inibidor, né? Então, a gente vai lá e faz o processo de absorbância, né? Para você ver quanto realmente o nosso gama-PLI influencia na inibição dessa PLA2. Então, esse é um fenômeno, concorda? Um fenômeno da natureza, acontece, né? Mas a gente tem que trazer para uma situação modelo, a gente tem que trazer para a matemática, né? Então, como que a gente faz isso? A gente vai procurar os seus parâmetros, por exemplo. Será que a temperatura lá no meu reator, por exemplo, o reator embatelado, vai importar a temperatura? Vai importar o pH,
aí velocidade máxima, aí tem várias outras constantes, né? Igual eu falo, vai depender muito, muito do seu projeto. Tem que cair, tem constante de Michaelis-Menten, que eu acho que a maioria dos times indo para uma área mais da modelagem de expressão vai usar mais essa parte. Mas, dependente do seu projeto, você vai ter que trazer seus parâmetros, né? Os seus modelos, situação modelo. Então, você vai pegar os seus parâmetros e vai tentar entendê-los, certo? Aí, depois, você tem um modelo real, né? Com o seu problema e tal, com sua situação modelo. Você vai levar para aquela outra área que está em vermelho, que é a área mais temida de todas, que é a área da matemática, né? Para quem é de biologia, que é a área da matemática. Mas olha, gente, olha que incrível. Você tem uma molécula interagindo com a outra, aí você vai... Ah, gente, aqui ele vai comportar assim, porque eu fiz o cálculo, né? Mas como que a gente faz isso? Por exemplo, eu acho que nos próximos slides vai ficar mais claro o que eu estou querendo dizer. Então, não se preocupem se não entendeu, tá? Mas eu vou dar uma resumida agora. Que é o seguinte, você vai ter algumas relações entre as suas moléculas, você vai, dependendo da equação, já existe uma equação parecida, né? E você só vai reajustar, sei lá, a sua estequiometria ou algo do tipo. Então, aí, resolvendo, uma coisa que você vai ouvir muito é resolver EDO, né? Resolvendo algumas equações diferenciais e tal, você vai chegar numa equação, né? Então, a gente vai ter ali um modelo matemático, que é a sua equação. E, claro, na equação, a gente tem algumas constantes e tem algumas variáveis, né? É até engraçado, né? Porque atualmente a gente não está podendo no laboratório, né? Então, geralmente, algumas constantes a gente acha no laboratório. Ah, mas Laura, você está se contradizendo. Você falou que a gente tem que fazer modelagem antes do experimento, né? Mas, na verdade mesmo, o que acontece é o seguinte. A gente tem a nossa equação, só que para a gente saber a constante, não tem como eu chutar assim. Eu não tenho nenhum experimento, não tenho nada, nenhum dado, não tem como eu chutar. Claro, essa é a constante, vai ser x, x e y, sei lá, né? Então, a gente tem que ter dados. Então, uma coisa que até vou conversar com vocês aí depois, né? Essa falta de dados, essa falta de ir para o laboratório, né? Vou dar um exemplo aqui que aconteceu com o nosso time. A gente tem uma estequiometria no nosso processo, né? A gente queria saber se realmente era 1 para 1, né? Porque, dependendo do seu projeto, pode ser 2 para 1, 3 para 1, não tem como predizer, né? É no teste mesmo que você vai ver. Então, a gente procurou muito, muito em artigo, e é isso que vocês têm que fazer, gente. Para modelagem, o pessoal fala que tem que saber matemática, mas tem que ter mais paciência e leitura, porque o tanto que você lê para tentar achar informação no artigo é um absurdo. É um tempo absurdo. É mais tempo, dependendo, tipo, do seu time, você tem uma galera aí do outro time que eu sei que tem o pessoal de engenharia física, né? O pessoal de estatística, né? Que sabe lidar melhor com os números, ótimo. Mas esse processo é cansativo, né? A modelagem é um processo cansativo, que deve muito esforço, muita leitura, né? Então, vamos voltar ali. Você tem um modelo matemático e você vai ter os resultados. Você vai jogar as suas variáveis lá e vai obter seu resultado. Aí tá. Então, vamos na parte de baixo ali. Então, vamos voltar. A gente vai ter o resultado real. Então, depois você vai lá para o laboratório. Vamos fazer isso aqui. Vamos ver se vai dar isso mesmo. Se bater, nossa, maravilha. Você pode ser a pessoa mais feliz do mundo porque todo o seu esforço deu certo. Mas o que pode acontecer também é dar errado. Talvez dê errado por um erro de cálculo, mas eu acho difícil acontecer você chegar até o final com uma conta errada, né? Mas pode acontecer. Mas uma coisa que pode estar acontecendo errado também é um parâmetro. Eu não considerei que a temperatura varia nesse processo. Eu vou ter que começar tudo de novo, né? Então, é um processo árduo, mas vale a pena. Então, acho que vocês entenderam, né, esse ciclo. Apesar de cada projeto ser diferente, né, não tem como eu falar, meu projeto é esse, Laura, o que eu faço? Tem como, né? Por exemplo, no início lá, a gente estava pensando em algumas modelagens. Tinha modelagem de inibição, tinha modelagem de expressão, tinha aquele dock molecular, né, que você vai ver a interação entre as moléculas, e a modelagem estrutural, que é essa que eu comentei com vocês anteriormente. Sim, gente, a gente acabou de criar uma área da modelagem, já queria fazer todas. Mas a gente atualmente está na modelagem de inibição, né? Focar mais na de estrutural e de inibição também.
Então, é totalmente diferente os processos, totalmente diferente o caminho. E é isso que eu quero que vocês saibam. O caminho é diferente, mas vamos lá, vamos para as dicas, né? Por onde que eu começo? Laura, eu entendi o que você falou aí. Modelagem, a gente tem que modelar uma equação, depois tem que ver se bate. Tá, mas a primeira coisa que eu tenho que fazer, qual que é? Eu quero falar para vocês exatamente a mesma coisa que eu queria ter ouvido, né, quando a gente começou nesse processo da modelagem, que é, né? Primeira coisa que você tem que fazer é realmente conhecer o seu projeto. Alguns professores falam, e é verdade, não quero trazer rixa entre dry lab e wet lab, mas a pessoa que modela o projeto é a pessoa que mais sabe do projeto. É um pouquinho polêmico, mas é a pessoa que mais sabe, porque a pessoa vai no experimento, vai fazer o experimento, é capacitada, vai fazer direitinho lá o experimento, não sei se é uma titulação, uma absorbância, né, vai fazer direitinho. Só que a pessoa da modelagem sabe detalhes extremamente simples, né, tranquilo, não é simples, né, mas uma coisa que ninguém vê, uma coisa que ninguém presta atenção, estequiometria, né? Quando você apresenta o projeto, você não fala assim, gente, nosso projeto é esse aqui, né? A estequiometria é 1:3, né? Não fala isso, né, gente? Então, o pessoal da modelagem tem que conhecer o seu projeto. Esse foi um exemplo aí que eu escrevi lá no começo do projeto, que é vendo ali a pele A2, gama pele I, e essa amoeba aí é o substrato, né? Que é um ácido longo, a gente chama de amoeba. Então, ali você tem a expressão de cada velocidade. O K1, K0, K2 são as velocidades de produção, por exemplo, do complexo amoeba PLA2 nesse produto, blá, blá. Então, você vai montar suas equações, né? Você pode estar pensando, né? Meu projeto não se encaixa nisso. Como que eu vou fazer isso? Né? Então, isso é só um exemplo. Você vai pensar em métodos que você possa entender seu projeto. Eu sei que cada projeto é diferente, né? Mas a gente vai pensar nisso. Então, ali no cantinho, a gente tem as derivadas lá das velocidades. E concorda comigo ali que tem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 equações. Como a gente resolve um negócio de 9 equações que a gente não tem exatamente a velocidade, né? Por exemplo, no artigo a gente não acha a velocidade, como a gente faz, né? Aí a gente tem que tentar resolver através dos softwares, que eu vou comentar com vocês. Então, a primeira coisa é conhecer o projeto. Segunda coisa, analisar as reações, se por acaso acontecer as reações do seu projeto, né? As reações, dado para uma área mais de biologia sintética, né? Conhecer as velocidades em que cada coisa ocorre, fazer um balanço de massa, um balanço de energia para ver o que entra, o que sai do seu sistema, né? Um reator de batelada, por exemplo. Você tem o quanto que você entra, o quanto que sai, para ver se influencia na temperatura e tal. Você vai fazer um balanço de massa, um balanço de energia. Uma coisa que ninguém presta atenção, que eu queria que me tivessem me falado lá no começo, que é procura a estequiometria. Por quê? Tá no próximo slide. Tem algumas equações que é feita para estequiometria de 1:1. Aí você chega lá, nossa, eu vou fazer aqui, né? Ainda mais que a gente está no começo, vou fazer aqui. Usar essa equação aí. Que bom que já está feito. Mas aí depois que você vai ver, a estequiometria nem é 1:1. Sei lá, 1:2, 1:1, 3:1, dependente. Então, olha a estequiometria. A gente teve muita dificuldade também nessa parte, porque está faltando muita informação, que é uma área que não tem vários artigos e tal, mas está bem complicada. Não sei, dependendo do seu projeto, se depender de reator, dependendo do reator que você for usar, se realmente importar. Se você estabelecer que o reator é um parâmetro, aí você pesquisa lá as equações, como que funciona. Aí o exemplo que tem aí no slide, a gente fez, aí é um desenho, né? De como que funciona, para a gente realmente entender. Tem algumas equações de reator que, inclusive, a gente não usou, né? Porque a gente... modelagem é isso. A gente vai pesquisando, tem coisa que a gente vai usar, tem coisa que a gente não vai usar, e a gente vai entendendo o processo, né? E ali tem o nosso balanço de massa. Outra coisa, gente, extremamente importante, muito importante, é o seguinte. Você quer modelar o seu projeto, mas, às vezes, você quer fazer assim. Eu quero modelar o projeto, então eu vou entender ele, né? Que nem que a gente estava falando. Entender ele, estimar os parâmetros, ver a proporcionalidade entre os parâmetros. Mas, quem te falou que alguém já não fez isso? Tipo assim, você tem o seu projeto. Vou voltar naquele exemplo da bola, gente. O exemplo da bola é ótimo, porque dá para entender tudo, né? Com o exemplo da bola. Você quer entender o processo, como que é o processo quando o cara joga a bola de boliche.
né, de um prédio, né? Aí você quer modelar isso. Você quer modelar aquela bola específica. Mas você já parou para pensar que o pessoal já existe equações para outros tipos de bola que foram jogados no prédio na mesma altura, por exemplo? Então, isso foi uma coisa que aconteceu com a gente dentro da modelagem de inibição. A gente já tinha uma equação, o que já matou ali metade do caminho já estava feito. Então, claro que foi, a gente teve que procurar e tal, mas a metade do caminho foi. Se tiver uma equação, mesmo que não seja exatamente igual, mas seja parecida, né? Entra nos sites, né? Não seja do Eigen ou qualquer outro de modelagem de sistemas biológicos, e vê se já não existe. Porque se existir, tá feito, né? Tá feito entre aspas, vai continuar difícil, tem a parte da matemática, do software e tal, mas é meio caminho andado. E outra coisa, não adianta você pegar essa equação que já existe, e tentar jogar ali sem saber estequiometria. Por exemplo, essa equação aí da velocidade de inibição, por exemplo, tem uma estequiometria específica. Então, a gente teve que demonstrar, esse é só o começo, eram 3 páginas escritas, da demonstração da equação, para ver se realmente faz sentido aquilo, né, gente? Ô, Samuel, se eu vou pedir para se eu passar do tempo, você me dá um toque, tá? Mas é o seguinte, vamos continuar. Tranquilo, Laura. Mas tá no tempo. Tá no tempo. Beleza, é que eu não tô aqui com horário. Mas é o seguinte, gente. Então, pode ser que já tenha uma equação. Então, você vê se faz sentido. Só não pega ela para você, não. Demonstra ela desde o começo e vê se cada passo que você faz para demonstrar a equação, ela faz sentido. Nosso caso foi a velocidade de inibição, né? Que a gente tem ali a velocidade máxima, o constante de Michaelis-Menten, KI, o A, que seria a concentração a moeda do nosso substrato. A outra coisa que eu queria falar com vocês, né, é para vocês focarem bastante em artigos, porque, principalmente nesse período de pandemia, não sei se pode ser o pessoal está fazendo projeto agora para esse ano que vem a gente não sabe se vai estar tudo normal, né? Não sabemos essa história toda da vacina e tal, né? Mas enquanto vocês não tiverem acesso ao laboratório, lê artigo. O que a gente fez? O que eu fiz lá com o pessoal lá da modelagem? A gente criou um drive, uma pasta, só para colocar artigos. Então, separados separado, por exemplo, os artigos de inibição, os artigos de expressão, tal, para não se perder. E se organiza, gente. Organização é tudo na modelagem também. Não deixa tudo. Você vai ver que você vai usar diversos artigos, porque você vai procurar um negócio e não vai achar fácil, né? Dependendo do que você for procurar, não vai achar fácil. Então, pega um drive, lê os artigos, deixa organizadinho lá. Uma coisa que eu recomendo também, cria um docs com a galera do seu grupo de modelagem e vai colocando, nesse artigo tal, a gente tem essas informações tal, que a gente pode precisar para o futuro, por exemplo, da estequiometria, né? E é o seguinte, tem aí na tela de vocês, o primeiro trecho ali, foi um desses milhares de artigos que a gente leu para entender qual que era a estequiometria do processo. Aí, no caso ali, com muito custo, né, a gente achou que era 1 para 1. Então, procurem artigo, né? Porque, por exemplo, você tem estequiometria ali, você consegue estequiometria no artigo, e você quer, sei lá, uma massa molar, alguma coisa do tipo. Você mesmo pode juntar informações de diferentes artigos para entender o que você realmente está precisando, né? Você resolver o que você realmente está precisando. E esse meme aí, gente, inclusive, eu já te comentei, né? A gente foi do Clube de Biologia Sintética. Também eu tenho um pé no marketing, tanto no clube quanto no time também. Então, vou deixar a propaganda aqui, se vocês quiserem seguir a gente lá. Eu fiz uns memes lá para animar a galera e tal. E é o seguinte, esse é o meme que eu trouxe dos que a gente fez, né? Que é eu trabalhando no laboratório para conseguir dados do projeto do time para o model, né, a modelagem, e eu tentando fazer modelagem matemática de casa com falta de dados, né? Então, é exatamente isso que está acontecendo atualmente. Então, gente, eu sei que às vezes vai dar um negócio assim, eu vou no laboratório fazer estequiometria, não tem como. Então vamos procurar no artigo, não acha. Então, até a gente mandou perguntas, né, algumas perguntas para o Instituto Butantan, mas eu não sei se vocês sabem, eles estão um pouquinho ocupados, né, com uma coisa que está acontecendo aí no mundo, não sei se vocês já ouviram falar, que chama pandemia, né? Então, a gente não conseguiu essas informações, né? Realmente foi na raça lá nos artigos. Mas tentar
procurar também profissionais que tenham acesso ao laboratório, alguma coisa do tipo, né? A gente tem que tentar sair dessa situação. Não tem laboratório, não tem no artigo, então, resistência. É isso que eu digo para vocês. Próxima coisa, dando um exemplo mais da biologia sintética, é o famoso dogma central da biologia sintética, né? Eu não vou entrar em detalhes, mas, por exemplo, um exemplo da modelagem que a gente não está usando, eu não conheço muito esse tipo de modelagem, mas é usada, e inclusive se vocês olharem nos sites, né, outras modelagens de outros projetos, tem explicadinho como que é o processo. Mas então você tem ali o processo de transcrição do DNA para o RNA e a tradução, né, a fita de RNA, os códons, anticódons, blá, 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 blá. E o pessoal que não está entendendo muito bem esses conceitos de transcrição e tradução, o pessoal do clube está fazendo um projeto de aulas de Biosim, né? Vai ser postado futuramente aí. Inclusive, uma das primeiras aulas, que inclusive eu que dou, a gente fala sobre um pouquinho da transcrição, da tradução, e eu trouxe alguns exemplos também das membranas, né? Como que funciona a membrana, o ribossomo e tal, dos processos. Pode falar. Claro. Não, só uma observação, pessoal. É o clube da USP Lorena. Só para a observação, o pessoal não achar que é o mesmo clube. Ah, isso é o Clube de Biologia Sintética da EEL, certo? Obrigada, viu? Mas é o seguinte, gente, então R1, R2, R3 e R4 são as velocidades. Então, por exemplo, você quer saber o quanto que vai formar da sua proteína, né? Que é uma coisa que geralmente a gente vê na biologia sintética. Você tem a velocidade de formação do RNA, né? E tem uma taxa de degradação. Quem dera se todo o DNA que a gente quisesse tal fosse e dasse a quantidade de proteína que a gente quisesse, né? Então, como a gente traz isso para matemática, né? Trouxe um exemplo aí. A derivada do DNA, entre aspas, né? Pelo tempo, considero zero, né? E, por exemplo, a quantidade de RNA. É a quantidade que ela é formada, então, de acordo lá com a química, né? A gente tem... modelagem é um processo muito complexo, né? Precisa de conceito de química, conceito de matemática, mas dá tudo certo, gente. Mas, enfim, de acordo com a química, você tem o R1, né? Que é a velocidade, vezes o reagente. Então, R1 vezes DNA, menos, porque você está perdendo o RNA no processo, o R2 vezes o mRNA. Mas não vou entrar em muito detalhe, só para vocês verem que talvez fica meio abstrato criar equação e tal, mas com o tempo vai dar tudo certo. Outra dica valiosíssima que eu dou para vocês é, quando vocês estiverem procurando no artigo as suas informações, né, gráficos e dados, procurem os gráficos. Muito pouco, assim, talvez a gente não ache a tabela bonitinha com os dados, porque geralmente, quando a gente vai jogar na modelagem para resolver, por exemplo, a IDO, lá, a equação e tal, a gente precisa dos dados direitinho, os números. Geralmente, vocês podem ver aí na tela de vocês, a gente vê um gráfico ali, vamos traçar um ponto aqui, vamos ver mais ou menos quanto que dá. A modelagem já é uma estimativa. Aí você vai estimar também os dados e cada vez vai ficando mais próximo de ser o resultado correto e exato. Então, é só uma dica mesmo que eu queria trazer para vocês, procurem os gráficos, e tem um software chamado GetData ali, né, que é bem fácil de achar na internet, é gratuito. O que você faz? Você baixa ele, aí você quer os dados do seu gráfico. Aí você vai pegar o seu gráfico, colocar lá. É simples, você só tem que passar por cima da linha e por meio de escalas, né, processos matemáticos de escala, ele vai te dar uma tabela. Esse foi o exemplo que a gente usou. A gente tinha esse gráfico, a gente queria pegar os pontos, né? Os pontos de cada uma, né? Aí acontece. O que acontece que é o seguinte, a gente não sabe exatamente o que acontece lá em cada pedacinho, então tem que estimar. Então, isso serve para qualquer área, para faculdade, qualquer área. Esse software é muito bom, gente, eu recomendo. Uma outra parte importante dentro da modelagem é estimação de parâmetros, né? Eu trouxe alguns exemplos aqui, né? Temperatura, velocidade de reação. Você realmente tem que ver o que você acha que influencia, né? Para você criar a sua equação, caso ela já não exista, né? Porque caso ela existir, você vai a partir dela, né? Que nem a gente comentou, né? Faz a demonstração dela, vê se está tudo certinho, vê se a estequiometria bate, certo. Então, temperatura, velocidade de reação, tem concentração, né? Aí você pensa, o que mais pode influenciar no processo?
e tentando montar a sua equaçãozinha, né? Por fim, entrando mais... Agora, a primeira fronteira, né, gente? Então, como eu disse, a gente ainda não entrou nesse processo aí da parte de matemática, né? A gente está estudando ainda. Esses dias aí atrás, eu baixei 1 milhão de artigos, né, NP e tal, para me entender como que é o processo da parte da programação de você resolver a equação, mesmo com poucas quantidades, porque é muito difícil você pegar e tentar fazer da mão, né? Muitas coisas são de cálculo 4, tem cálculo em tudo, né? Mas principalmente cálculo 4, cálculo 3, é extremamente utilizado, né? E tem biblioteca, vou dar alguns exemplos aqui, né, de alguns softwares que vocês podem usar, que eles já resolvem para você. Não é tão fácil assim, né? Não é fácil, mas estudando, perguntando para um professor, mandando e-mail para uma pessoa que já fez, né? Pode ajudar bastante. Então, depois que você tem a sua equação com seus parâmetros, tudo certinho, o que você vai fazer, né? Você vai pegar essa equação e jogar no software. Beleza, tem 1 milhão de softwares. Qual que eu uso? Então, a gente tem uns softwares que são mais abertos, assim, para a parte de programação, que no caso seria uma matemática, por exemplo. Tem vários, tem o MATLAB, tem vários. Mas lá você realmente programa, coloca sua equação lá, puxa as bibliotecas que você quer, de plota gráfico, se não quer, blá, blá, blá. Que é uma parte mais da programação mesmo, né? Claro que tem que saber a matemática, né? Fazer, por exemplo, uma discretização de Runge-Kutta, esse tipo de coisa. E tem uns softwares que eu sou apaixonada por eles, apesar de não ter usado, mas só pelo nome deles é extremamente criativo, que são os CAD, né? Eu trouxe alguns exemplos aí na tela. O redondinho é o iBiosim, a gente também não usa, mas por exemplo, no lugar de você ter que programar, colocar a linha, seu código, mandar para rodar, se deu certo, blá, 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 ele pega, é didático, então você vai pegar o seu promotor em forma de setinha, coloca lá. O seu RBS em forma de quadrado, coloca lá. Esse software aí, né, ele tem uma comunicação com bancos, né, que vão te dar os dados que você precisa. Então, é mais didático. Você coloca uma setinha, um quadrado, um círculo lá, e ele mesmo já pega as informações, já pega a equação, né, porque é feito para isso mesmo. Então, ele já tem os programas deles já feitos, né? E ele puxa de banco de dados, por exemplo, do Regis e tal, né? E você tem eles montam o seu gráfico, né? Como que funciona. Tem um Tinkercell, que é uma brincadeira com um Tinkerbell, Cell e Célula, né? Que é também extremamente interessante. Eu não conheço eles, mas apesar de não ter usado mesmo, estou tentando aprender agora como que usa, o que eu ganho, por exemplo, fazendo uma programação na matemática no lugar de usar o Tinkercell, por exemplo. E tem outro criativo também, que é o Cell, né? Que é uma brincadeira com o violoncelo, aí o DNA ali são as cordas, né? Mas, enfim, então, depois que você tem a equação, o que você faz? Você joga no software e estuda programação, estuda cálculo, estuda principalmente o raciocínio lógico, né? Para você programar, precisa de um raciocínio lógico para você tentar resolver a sua equação. Então, lá no final, você vai ter uma equação, vai ter os seus gráficos. Por exemplo, o que a gente almeja, por exemplo, no nosso projeto Norato? A gente almeja ter um gráfico, né, que vai dizer para a gente qual exatamente a concentração que a gente tem que colocar por exemplo, em uma PLI para inibir tanto de PLA2. Porque aí vai chegar no laboratório e a gente já vai ter as coisas prontas, né? Então, vai ficar muito mais fácil o processo. Além de ser um requisito de ouro, né? Um requisito de ouro. E igual eu falei com vocês, sempre pensa no objetivo da sua modelagem, né? Por fim, não sei quanto tempo ainda tem, né? Mas por fim, primeira coisa que eu queria falar com vocês, não se desesperem. É um processo árduo e, tipo, muitas vezes você não vai conseguir tirar a sua dúvida exatamente como por exemplo, eu sou aqui da modelagem aqui do time. Aí tem uma pessoa X da outra modelagem. Provavelmente você não consegue tirar exatamente a dúvida que você quer com ele, porque o projeto é diferente. Mas não desespera, é um autoaprendizado muito grande. Enquanto mais você modela, mais tenta aprender, mais você conhece sobre o projeto. Aqueles detalhezinhos que realmente importam. Aí a segunda, não desespera mesmo, gente, tô falando sério, não desespera, porque vai dar tudo certo, apesar desse que a gente está vivendo agora, a pandemia, tem esse negócio do dinheiro também, estava comentando com o Samuel um pouco antes,
Não adianta nada fazer o projeto também, né? E não ter o dinheiro para pagar a inscrição, né? Mas, enfim, esperamos que dá tudo certo. Vamos tentar se ajudar aí, vai dar tudo certo. Terceira coisa, modelagem é um processo particular, então não tem manual de instrução. Então, uma coisa que... nossa, gente, se eu pudesse voltar no tempo, eu me falaria para mim mesmo isso. Ô, Laura, você quer fazer modelagem? Então, fica sabendo aqui que não tem manual de instrução, né? Então, você pode pesquisar outros, tentar copiar, tentar ver como que faz, mas é um processo de autoaprendizado, né? Não tem uma manual de instrução. Você vai usar isso, depois você vai baixar o software tal, depois você vai baixar o Get-Data, não sei o que. Não tem manual de instrução. Aí a quarta coisa, modelagem é um processo de aprendizado contínuo. Então, muitas das vezes, você vai achar uma equação que não vai bater com o real e você vai ter que ficar refazendo. Mesmo que bate com o real, quanto mais parâmetros você tiver que realmente importam, mais vai ficar bem feita. Lembra as imagens virtuais que eu falei? Porque podem existir duas imagens virtuais diferentes. Mas o que é isso, né? Imagem virtual diferente. Você tem duas equações, dois modelos diferentes, né? Que fazem sentido. Você tem que ver qual que é o conveniente. Vai muito do bom senso, né? Você vê qual que mais se aproxima do modelo real, por exemplo. E, por fim, eu agradeço demais se vocês estiverem aí, gente. Eu queria falar com o pessoal que está ao vivo. Eu agradeço muito o pessoal que está no YouTube e está até aí. Vou pedir para deixar o like aí para apoiar o pessoal do clube e tal. E eu agradeço muito a presença de vocês todos, do clube, muito mesmo. E eu queria abrir agora uma discussão para a gente discutir. Eu quero saber aí, como que vai a modelagem de vocês? Vamos trocar experiência, meu e-mail está aí, qualquer coisa, projeto, evento, dúvida, pode me mandar. Eu quero saber se tem alguém aí da modelagem, de algum outro time, quer falar sobre alguns problemas que está tendo. E é isso, gente, agradeço demais a conta, viu? Muito obrigado, Laura. Eu tenho várias perguntas, né? Poderia começar, mas acho que eu vou ver se tem alguém primeiro aí, se alguém tiver alguma dúvida, quer compartilhar alguma experiência. Tem gente com a mão levantada, Samuel, dá para ver eu não consegui ver. Acho que foi a Yasmin que levantou primeiro. A Yasmin e o Jean. Yasmin, diga. Oi. Então, Laura, primeiro, parabéns pela palestra, muito didática mesmo. Só queria tentar um ponto que você comentou. Peraí, um minuto. Aí, pronto. Então, queria comentar um ponto que você falou sobre a questão de demonstração de modelos, né? E assim, tem que tomar cuidado com isso, sabe? Porque os modelos matemáticos, eles são extremamente complicados, né? Quanto mais parâmetros você adiciona na sua equação, mais complexo fica. Então, essa questão de, no momento de procurar um modelo que se enquadre no seu objetivo, não sei se a demonstração seria uma boa alternativa, sabe? Por conta de que envolve uma matemática que não é trivial, sabe? Eu que já passei por todos os cálculos, todas as físicas, pela modelagem também, sei que realmente é muito complicado. E, nossa, gente, desculpa. Então, aí eu queria falar esse ponto. E também eu queria perguntar uma coisa para você, Laura. Desculpa, Yasmin, não estou escutando. Melhorou? Ah, tá, certo. Tá. É que eu tava... Desculpa, eu tô meio ofegante, eu vim caminhando. Mas o que eu queria te perguntar é que, assim, o modelo, para ele ser efetivo, ele precisa passar por uma calibração, né? Um ajustamento dos parâmetros para que os resultados que você obtenha estejam condizentes com a realidade, né? Com o que você está propondo. E, normalmente, essa calibração, ela depende muito dos parâmetros que você obtém no laboratório, né? Não adianta fazer um modelo que não seja significativo. Então, eu queria saber
se dentro do Honorato você já tem uma ideia de como fazer essa calibração e um norte, sabe? Para eu saber se o modelo está sendo significativo. Ah, certo. Muito obrigada, Yasmin. Fica tranquila, acontece sempre esse negócio de falar, vem um barulho, né? Fica tranquilo, tudo certo. Sobre o projeto Honorato, o que eu posso falar aí sobre a modelagem? Você está extremamente correta. Por exemplo, quando a gente tem uma equação com muitos parâmetros, né? Que foi até um problema que a gente teve inicialmente, né? A gente teve algumas constantes que a gente não conseguia realmente calibrar, né? Porque a gente não está no experimento no laboratório. Quanto mais parâmetros, mais difícil fica. Tipo assim, até na parte matemática mesmo, de você resolver a IDO, a equação, quanto mais você coloca de parâmetros, mais fica difícil. Ainda mais que o que acontece. Por exemplo, você tem a sua equação, que no caso a nossa, por exemplo, é a velocidade de inibição. Né? E a gente conseguiu fazer uma integração lá, uma conta lá e tal, que eu não vou entrar em detalhes, e que a gente conseguiu entender o comportamento do gráfico, mas o que falta para a gente agora, que é o processo que falta atualmente, que exatamente entra exatamente nisso que você falou, né? De como a gente saber que realmente está dando certo e tal. A gente está procurando em artigos, né? Porque o único modo agora é de ir através de artigos, porque a gente não consegue no laboratório. Então, para a gente calibrar, a gente pega experimentos que já foram feitos, tem artigos que já fizeram experimentos parecidos com os nossos, com alguns. Inclusive, o pessoal do laboratório vai fazer com as medições iguais, então dá para a gente calibrar também. Isso é extremamente importante quando a gente for fazer a modelagem, né? Mas, enfim, agora o problema que a gente está tendo é de encontrar as constantes por meio dessa programação, que a gente vai entrar agora, a gente está estudando agora, então não sei muito bem explicar exatamente qual que é a biblioteca, como que a gente faz exatamente. Mas esse é extremamente importante, mas sem esses parâmetros também que a gente não colocou, eles são extremamente efetivos e importantes. Se a gente tirasse eles, por mais que ficasse mais fácil no cálculo e nas contas, não entra nessa imagem verdadeira que eu comentei para vocês, nessa imagem virtual que reflete, né? Tipo assim, se a gente por acaso não conseguir realmente entrar no laboratório, a gente vai ter que comparar mesmo com artigos, né? É o que sobra. Né? Mas se a gente conseguir, a gente pode tirar, por exemplo, velocidade máxima de reação, que a gente for fazer experimentos, estequiometria, a gente pode ver essas coisas todas lá, né? Mas é muito importante isso, não ter muitos parâmetros, para não ficar muito difícil, mas também não pode ter muito pouco, que não deixe o seu sistema apropriado e ideal com o seu modelo da realidade, né? Com certeza, tem que ser parâmetros significativos, né? Não, alguns são dispensáveis, né? Mas é isso, então, muito obrigada, viu, Laura? Por nada, Yasmin. Pela sua explicação, espero que dê certo. A modelagem é extremamente complicada, demora tempo, tem uma matemática que não é nada trivial, sei por experiência própria. Mas é isso, boa sorte. Obrigada, Samuel, também por esse encontro. Desculpa, a gente já estava meio ofegante, mas agora eu já respirei, tomei um ar. Muito obrigada, viu, Laura? Obrigada pela pergunta, Yasmin. Comentando um pouco rapidinho sobre o que você falou, antes de passar para a próxima pessoa, apesar de a gente tá num período difícil, né? A gente nem sabe ainda se a gente realmente vai participar do AD por causa do dinheiro e tal. Da parte da modelagem, né? O que eu posso falar é que a gente está extremamente adiantado, porque a gente encontrou essa velocidade de inibição, a gente realmente demonstrou ela e viu que realmente no nosso processo. Então, a gente está extremamente adiantado. Agora, o nosso próximo passo, que a gente pode fazer entre 1 e 2 meses, tipo assim, para fazer a primeira parcial, né? Entre 1 e 2 meses aí futuramente, é fazer a programação, que com a ajuda que a gente tem alguns instrutores que são da área, né? A área da programação, sabe bastante disso, consegue mais fácil, né? Com a ajuda desse pessoal, que realmente ajuda bastante. Entre 1 e 2 meses a gente consegue terminar essa equação final, né? Mas aí, igual eu falei, é um ciclo infinito. Então, mesmo tendo ele, é uma carta na manga. A gente vai usar ele. Mas a gente vai continuar pesquisando e vendo se tem alguns parâmetros a mais que a gente possa colocar na nossa modelagem e tal, né? Mas muito obrigada pela pergunta, Yasmin. É isso, Yasmin. Obrigado pela participação aí. Jean?
pode, sua vez. Oi. Parabéns pela apresentação, Laurinha. Muito bom, como sempre. Gente, eu queria trazer um questionamento assim para vocês. Eu sou o Jean, sou líder do projeto Honorato, do time Agem da USP Lorena. E foi eu que falei assim pra Laura: tá vendo esse projeto aqui? Da hora? Modela ele para nós. E por que eu fiz isso? Não só porque é um requisito de ouro no Agem, mas uma vez eu estava trabalhando no laboratório do professor Fernando Segato, que é nosso PI, nosso orientador, e eu estava pipetando lá normal. E ele chegou e falou assim: Jean, isso aí que você está fazendo vai acabar. O futuro agora é bioinformática. Isso ficou na minha cabeça, ele me passou um tantão de coisa para eu fazer, várias atividades. E eu queria saber de vocês realmente acham que os dias da pipetagem estão contados, porque agora vai ser tudo por bioinformática e modelagem? Se vocês quiserem falar, podem falar, gente. Abre aí, vamos fazer uma roda de conversa. Vai lá, Samuel. Eu acho que sim, até se tu for pegar, se tu for pegar mais os países envolvidos que já tem equipamento, por exemplo, para fazer um Gibson automatizado, os caras fazem a modelagem, aplicam a transformação ali, algum processamento de engenharia de evolução, e os caras começam a bater os resultados um com o outro ali, para ver se a modelagem bateu ou não. Eu acho que essa perspectiva de que o Dry Lab vai incorporar muitas partes de pré-processamento de experimentos e até para atingir o produto final, né, o resultado final, eu acho que é muito certo, assim. Tanto é que eu optei por essa área também. Eu concordo plenamente com o que você falou, Samuel. Eu acho que a gente está vendo aqui numa visão da biologia sintética, né? Mas em algumas áreas, sei lá, na engenharia bioquímica, que é a minha área, ou uma coisa que não tem a ver com a biologia, eu fico encantada, porque a modelagem é uma ferramenta extremamente incrível. Igual a gente comentou, a gente prevê o futuro. Então, a gente tem muito benefício da gente querer prever o futuro e prever os resultados, né? Economiza, igual eu falei, né? Economiza tempo, economiza paciência. Eu acho que é um futuro certo aí. Não, com certeza. E também, eu acho que com a evolução como eu comentei, da maquinaria, né? Vocês que são da área de engenharia conhecem mais essa parte de automatização e tudo mais de processos. Eu acho que a tendência é a gente migrar para uma parte mais computacional das coisas, né? E vamos deixando, talvez, as máquinas fazendo o resto. Eu tenho uma pergunta, eu não sei se alguém tem alguma coisa a colocar sobre essa questão que o Jean... Eu achei uma pergunta ótima também, eu fico me questionando bastante sobre isso. Yasmin? Eu não sei, acho que o Jimmy levantou primeiro. Pode ser. Gente, eu fui perdido com isso. Perdão, alguém me ligou aqui do nada. Eu lembro que quando eu estava aprendendo a fazer célula competente, eu não estava acertando de primeira, e meu PI foi dar dicas e tal. E aí ele começou o discurso falando bem assim, o que você está fazendo agora, talvez quando você tenha o seu próprio laboratório, você não vai precisar fazer. Mas você tem que aprender isso, porque mesmo que os robôs sejam utilizados em larga escala nos nossos laboratórios, ainda precisa ter uma mente pensante controlando tudo. Então, eu concordo, acho que eu estou repetindo o que todo mundo falou, né? Acho que a gente vai acabar passando por esse processo de automatização, até porque, enfim, não só pelo motivo de que você consegue fazer um high throughput, né? Você consegue aumentar a escala de coisas que você está trabalhando, por exemplo, sei lá, pegar uma amostra de solo da Amazônia e você consegue sequenciar ali várias coisas, ao invés de você estar em um trabalho muito mais lento, que você demora para alcançar esse resultado, sabe? Mas também pela questão de diminuição de erros humanos. Então, por exemplo, uma pessoa que vai ter ali um erro na pipetagem. Não sei se vocês já viram, teve um TikTok uma vez que ficou numa página do Facebook, da guria falando que ela estava terminando a graduação dela, eu acho que era mestrado, e ela não sabia que a pipeta tinha dois pontos, né? Tem um primeiro e tem um segundo, e ela sempre pegava, completo. E isso
provavelmente ela errou todas as pipetagens que ela já fez na vida no laboratório dela, né? Então também tem esse ponto. Mas talvez demore alguns aninhos ainda, né? Tem alguns laboratórios que estão adotando. Eu queria ter um robô que fizesse as minhas pipetagens, mas enquanto isso eu ainda tô lá fazendo na mão. Então, posso isso, Samuel? Eu discordo dessa pergunta aí já sobre a questão de um momento a bioinformática conseguir dar os resultados, tipo, todos. Calma, eu discordo em parte, sabe? Porque, assim, é claro que a gente está passando por um processo de automatização e de mais trabalhos, né, com relação à bioinformática, programação e tudo isso. Só que uma coisa que eu vi enquanto eu estava estudando é a questão que eu falei com a Laura, sabe? O modelo ele só é efetivo quando ele representa a realidade e ele também é significativo, de fato, né? Então, nesse sentido, a gente sempre vai precisar de fazer experimentos, né, no laboratório. Embora, tipo assim, eu acho que vai demorar, tipo, no futuro próximo, eu tô falando, né? Talvez mude mais para frente, só que eu acredito que essas análises que a gente faz, mesmo se não for, tipo, se for um robozinho pipetando, mas o fato da gente coletar essas amostras e analisar paralelamente ao processo de modelagem matemática é muito importante, sabe? E sem ele, é isso que valida, de fato, o modelo. Igual, a gente trabalha, eu sou da engenharia ambiental, para surpresa de todo mundo acha que eu sou da engenharia bioquímica, mas a gente faz uma modelagem, por exemplo, de um rio, de um processo de autodepuração do rio, e a gente só sabe se o modelo está funcionando quando a gente coleta a água lá do rio e fala, opa, a concentração está condizente. Senão, a gente precisa ficar alterando parâmetro da equação até bater, sabe? Por isso que eu discordo. Eu acho a bioinformática extremamente importante e que vai aumentar cada vez mais. Só que ainda pessoas pensantes por trás, experimentos são muito importantes, na minha opinião, sabe? É verdade. Até mesmo, por exemplo, sei lá, você vai fazer uma modelagem de simulação dinâmica de moléculas, né? Você consegue pegar assim, uma reação permanente ou se ela é reversível, mas quando você olha os estudos e tal, eles pegam, por exemplo, 10 agentes que são de interesse e eles vão testar no laboratório e às vezes só 4 realmente funcionam como, por exemplo, agentes inibidores de alguma reação, sabe? Então, acaba que pega alguns parâmetros que a gente não consegue simular, às vezes, porque a gente, no processo de design da modelagem, acaba não incluindo, porque a gente nem tem noção que aquelas coisas estão acontecendo. E aí, quando vai para a prática, esses parâmetros, eles acabam atuando. E acaba sendo uma espécie de peneira, né? Total, até quanto a isso, acho que uma das primeiras coisas assim que eu aprendi quando eu estava lendo sobre modelagem era que o modelo sempre é imperfeito, né? Tu sempre vai chegar num ponto que, tipo, vai faltar algum dado, provavelmente, para te demonstrar realmente a realidade, né? Aí entra um pouco da pergunta que eu queria fazer até para a Laura, que é, assim, aqui no nosso time a gente iniciou, como tu comentou na tua apresentação, né? Utilizando modelos determinísticos para predizer tanto a expressão, crescimento, tudo mais da nossa bactéria e até a própria atuação do nosso agente efetor contra o parasita, né, que a gente está trabalhando com leishmania. Porém, eu gostaria de saber se, tipo, a nossa ideia seria fazer isso, cumprir essa demanda, para daí trabalhar com, talvez, modelos estocásticos, né? Eu queria saber se vocês têm esse planejamento também de trabalhar com modelos estocásticos e também perguntar se talvez uma alternativa para essa questão
isso é de alguém que viu um pouco isso, é como tu falou, eu salvo os artigos para ler depois, então essa parte de análise de sensibilidade está lá depois para estudar. Mas, tipo, a dúvida é, talvez para ter uma certeza na escolha desses parâmetros, se não conseguir ir para o laboratório no final das contas, será que uma análise de sensibilidade dos parâmetros, da variação dos parâmetros, não seria uma boa também para o modelo? Então, Samuel, achei eu não sabia que você era da modelagem também, bom saber que já faz um grupo aí no WhatsApp, né, gente? É isso aí. Mas aí, respondendo a sua pergunta, é o seguinte, realmente a gente também está com essa dificuldade aí. A gente não sabe exatamente, atualmente a gente não tá prevendo isso, fazer igual vocês estão fazendo, né? A gente está indo bem passo a passo, então qual que é a nossa ideia, né, atual? A gente tem a nossa equação, né? A gente tá sem os dados, né? A gente está procurando ainda, que é o próximo passo que a gente vai fazer, né? Que é através da programação encontrar as constantes, né? Mas, igual você falou, sem ir para o laboratório, a gente não vai saber exatamente se está certo, né? Então, o parâmetro atual, é claro que a gente pode melhorar isso futuramente, né? A gente tá pesquisando, né? A gente está aprendendo modelagem juntos e tal. Com o futuro, a gente pode até ver algum método que seja melhor para analisar se realmente vai funcionar, mas atualmente a gente está realmente na base de artigo e para ver, tipo, por exemplo, a gente tem essa equação aqui, né, que ela, por exemplo, tem um substrato com o tempo, ela se comporta assim, que quando o tempo é infinito, né, a tendência da consideração do substrato é ir a zero, né, essa tem uma equação. Só que para isso, eu posso até procurar aí para vocês também, tem um nome de um software muito bom que ele faz isso também. Depende do seu projeto, né? Mas o nosso caiu perfeitamente, caiu como uma luva, né? E depois que a gente tiver esse modelo, a gente vai comparando porque isso não é a primeira vez, né? Inovador, a gente vai fazer uma PLI e tal, isso já foi feito, né? Só que a gente tem uma aplicação diferente dentro da biologia sintética, né? Claro que tem toda uma história por trás. Mas então a gente está pensando realmente usar e vendo se bate com os resultados que outras pessoas já fizeram. Seria como se fosse a gente estivesse usando os experimentos das pessoas realmente que já fizeram nos artigos. Inclusive, a gente já contactou a própria pessoa do experimento para pedir informações e tal. E tá difícil responder, né, gente? Mas à medida que responde, a gente está tendo uns feedbacks muito bons, sabe? Mas eu acho que com o tempo, Samuel, a gente que está estudando e tal, igual eu falei, né? A modelagem é um processo de autoconhecimento, né, do projeto, entender o projeto. Eu acho que com o tempo a gente pode até achar um método mais específico do nosso projeto que realmente possa validar sem ter que depender dos experimentos anteriores. Mas atualmente, né, a minha visão atual do que a gente está fazendo é que desse modo pode funcionar. Talvez, claro que pode dar errado, né? Tem vários outros fatores, mas o que a gente está pensando mesmo é nessa linha de raciocínio, Samuel. Entendi, muito obrigado, Laura. Queria saber se outras pessoas têm dúvidas. Eu queria fazer uma dúvida para vocês, gente. Eu queria saber se tem alguém aí, outra pessoa aí da modelagem que quer falar aí como que está andando, se vocês também estão com dificuldade de encontrar dado em artigo, ou se está tranquilo, ou se eu passei algumas dicas para vocês aí que estão começando, ver se alguém mais tem uma outra dica que eu deixei passar, né, para a gente ter essa conversa aí. Na verdade, o cara da modelagem do time sou eu. Agora entrou outros 2 integrantes, né? E aí, só que os 2 têm prova agora esse horário, então eles estão fazendo provas. E aí eles iriam assistir depois a apresentação. Mas falando pelo grupo, tipo, o que a gente faz? A gente dividiu o projeto em diferentes... A gente fez, como tu falou, fez o primeiro tópico lá da apresentação. A gente usa a pergunta norteadora, né? Tipo, a gente pegou e fez as perguntas norteadoras do que a gente queria responder do nosso projeto, né? Então, a gente quer produzir, por exemplo, uma molécula efetora contra a leishmania dentro de do vetor lá da leishmaniose, né? Da leucemia. A gente queria entender, primeiro,
será que esse efetor não vai afetar o crescimento da nossa bactéria? Tipo, porque ele tem uma atividade meio generalista, não é específica para leishmaniose. Então, poderia afetar o crescimento da nossa bactéria. Então, aí a gente teve que definir um modelo de crescimento microbiano, né? Levando em consideração uma concentração de um agente tóxico, que seria o nosso agente efetor. Que é difícil, eu descobri depois que modelos de crescimento bacteriano não são tão estabelecidos. Tem vários, mas sempre o modelo acaba faltando alguma imagem assim, da realidade, né? Aí o próximo passo, no caso, a gente está trabalhando agora com a expressão, né? Expressão do efetor. E aí essa parte é um pouquinho mais delicada, porque Bacillus subtilis não tem muita coisa assim, tem, comparado a outros organismos, tem alguns bancos de dados com informações, mas não é tanto quanto E. coli, né? E. coli tu joga ali e aparece até, não sei, quantos átomos tem na bactéria, mas como a gente está trabalhando com Bacillus subtilis, está um pouco complicado. E aí o nosso próximo passo que a gente quer fazer, que é algo que, assim, como tu falou, por isso que eu me identifiquei muito, assim, com a tua apresentação, porque a gente quer ir para a parte de modelagem ecológica, entender qual vai ser o comportamento do nosso sistema no âmbito ecológico, né? Tipo, quanto eu preciso... Tipo remédio, tipo vacina, né? A modelagem que tem para vacina, que a gente tem que saber quantas pessoas tem que tomar vacina para interromper uma doença, a gente quer entender quanto da nossa bactéria tem que estar numa população de vetores para interromper a transmissão da leishmaniose, efetivamente, né, no caso. Então, essa eu acho que é a parte que vai ser mais complexa, assim, do trabalho, assim. E é uma coisa que sai um pouquinho até da nossa área, porque trabalha com a parte de ecologia de vetores, ecologia... estatística ecológica, né, e aí envolve mais a área da biologia mesmo, não da biotech, né, mas, enfim, vamos se desafiar também. Uma coisa que eu ia falar, eu não sei se eu falei na apresentação, não sei se eu esqueci, é que no ano passado tinha um requisito de contribuição, que você tem que contribuir alguma parte lá para o site lá do Agem e tal. Aí, uma coisa que nosso time fez colaboração com o pessoal, até lá do King's College, em Londres e tal, todo mundo tava a mesma dificuldade. O pessoal de São Paulo ali, São Paulo capital e tal. E uma coisa que a gente tinha conclusão, que é uma dica, para caso não dê mesmo para laboratório e tal, se tivesse mesmo, tipo assim, se fosse o ano passado e tivesse esse requisito da contribuição mesmo, que, se eu não me engano, requisito de bronze, não sei se é de prata ou de bronze, mas acho que é de bronze. Dava para fazer uma modelagem estrutural, essa que eu comentei com vocês, gente, que é mais tranquilo, que é tipo, você usa o Modeler ou o Swiss Model e ele conta sua molécula. Caso não tenha. Então, se você fizer uma modelagem estrutural da sua molécula, pode contar como contribuição. Então, a modelagem também pode... O pessoal fala, modelagem é requisito de ouro, né? Claro que é difícil demais, blá, blá. Mas ele também pode fazer uma parte, né? A parte de requisito, da parte de contribuição. Se caso não tiver, né? No nosso caso não tem, a gente vai fazer uma modelagem por homologia, que nem eu expliquei, né? Que vai pegando de acordo com as outras moléculas. E a gente pode jogar... A ideia é essa, jogar isso lá se o requisito continuasse, né? Na contribuição, jogar lá no AID, beleza, né? Eu não sei se é uma dica, mas é uma ideia que eu tô passando para vocês. Nossa, com certeza é uma ideia. Eu não sabia dessa informação aí. Eu acho que é bem interessante, sim, pra gente. Muito bom saber, Laura. Muito obrigado. Eu obviamente vou te chamar ali no WhatsApp pra gente trocar uma ideia. Claro! Porque tem bastante dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Gente, alguém mais tem alguma dúvida? Eu e a Laura aqui iniciamos a falar dos projetos, mas se vocês tiverem alguma dúvida para compartilhar alguma informação, sintam-se à vontade. Vou esperar um pouquinho. Gente, qualquer dúvida também, se vocês não quiserem falar agora e tal. Tem essa questão que o Samuel falou, se vocês não quiserem, né, gravar, vai tirar. Mas se vocês ainda tiverem com dúvida, alguma coisa, não queiram falar, pode mandar pro meu e-mail, né? Vai estar gravado, vai lá pro YouTube. Pode mandar pro meu e-mail.
Sério, gente, se tiver um evento, eu sou apaixonada por eventos. Se tiver evento, aí vocês me chamam também, gente. Evento, projeto, qualquer coisa aí. Eu adoro. Da biologia, engenharia. Ótimo. Mas então é isso. Eu vou interromper aqui a gravação e agradecer mais uma vez, Laura,